newtons, certo? A gente tem casos mais simples, casos particulares, quando você está somando vetores, por exemplo, que têm mesma direção e mesmo sentido, ou seja, apontam para o mesmo lado, né? Aqui, ó, a gente tem, por exemplo, um carinha remando, né, no rio, e ele está remando, ele desenvolve uma velocidade, a canoa desenvolve uma velocidade em relação à água, mas só que a água também está em movimento, né? Então vai ter a velocidade da canoa em relação à água e também vai ter a velocidade da correnteza. Logo, nesse caso, a velocidade resultante do camarada em relação à terra vai ser a soma desses dois vetores, da velocidade da canoa em relação à água, mais a velocidade da água em relação à terra, né? Beleza? Essa vai ser a velocidade resultante que o menino vai se mover ali. E aí, como é que eu faço isso, Diego? Vamos lá pegar um exemplinho, então. Presta atenção. Aqui eu tenho um vetor A, que é um vetor de velocidade, uma velocidade que em módulo vale 20 metros por segundo, está apontando para a direita. Aqui eu tenho um vetor B, que é um vetor de velocidade também, que representa uma velocidade de 30 metros por segundo. Somar A mais o B vai gerar um vetor C, certo? E como é que eu faço isso? Eu coloco um vetor ao final do outro. Olha, eu peguei o vetor A, coloquei o vetor B ao final do vetor A. Eu uso a regra do polígono na prática. Olha lá, se for ver, ligo o início do primeiro vetor ao final do último vetor. E aí, esse aqui é o vetor soma, o vetor resultante, né? Onde o módulo vai ser a soma dos outros dois vetores. 20 mais 30, 50. Certo? Então, de forma simplificada, somar vetores na mesma direção e sentido é você somar o tamanho deles, né? E somar o módulo também. Só isso, beleza? Há o caso também particular e simples, onde os vetores estão na mesma direção, mas os sentidos são opostos. Por exemplo, a cegonha está levando um moleque ali, ó. Vai levar o bebê ali para a mãe e tal, né? Que é assim que os meninos são fabricados. A cegonha está ali voando feliz, desenvolvendo uma velocidade em relação ao ar, só que ela enfrenta uma massa de vento ali, uma massa de ar se opondo ao movimento dela, né? Então vai ter um vetor de velocidade ali do vento também. A velocidade resultante da cegonha em relação à Terra é a soma vetorial desses dois vetores aqui, né? Então é o vetor para um lado mais o vetor para o outro lado. No caso, é um menos o outro. Vamos lá pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho o vetor A e tenho o vetor B. Eu quero o vetor A menos o vetor B. O vetor A é um vetor de velocidade de 20 metros por segundo, suponho que seja a cegonha. O vetor B é um vetor de velocidade de 30 metros por segundo, suponho que seja o vento, tá? Pegar o vetor A menos o vetor B significa o quê? Você pega o vetor A, coloca o vetor menos B, porque eu quero o vetor menos B, né? Eu quero subtrair um do outro, né? Então, eu pego o A, coloco o A ao final do B ali, ó. Regra do polígono de novo. Olha, pego um vetor, coloco o outro ao final do primeiro, né? E aí, o vetor resultante é o vetor que liga o início do primeiro ao final do último. Esse é o vetor C, beleza? E aí, o módulo do vetor C, basicamente, é a diferença dos dois ali, olha. 30 metros por segundo, 20 metros por segundo, a diferença é 10 metros por segundo. Então, galera, na prática ali, para você pegar de forma mais simplificada, um vetor menos o outro, é só você pegar e tirar o tamanho de um vetor do outro, né? E aí, o vetor resultante aponta para o sentido do maior. Basicamente é isso, tá? Vamos pegar esse exemplinho aqui, olha. Num vagão ferroviário que se move com velocidade de 3 metros por segundo, então o vagão está se movendo a 3 metros por segundo, suponho que seja para a direita, tá? Com relação aos trilhos, né? Então, com relação aos trilhos, 3 metros por segundo. Estão dois meninos que correm um em direção ao outro. Olha, esse menino aqui está indo em direção ao outro, né? Cada um com velocidade de 3 metros por segundo. Então, esse menino aqui, com relação ao vagão. Esse menino aqui se move com relação ao vagão a 3 metros por segundo. Esse menino se move com relação ao vagão a 3 metros por segundo. E lembre-se, o vagão se move em relação ao trilho, em relação à terra, ele se move a 3 metros por segundo. Suponha que seja para a direita. A velocidade dos meninos VA e VB
com relação aos trilhos, ou seja, com relação à terra. Será, respectivamente, olha, tem um vetor de velocidade para a direita do vagão. O vetor desse menino é 3. O vetor do vagão é 3. 3 mais 3, 6. O vetor de velocidade desse menino é 3 para o lado de cá. Ó. 3 menos 3, 0. Né? Então, um menino vai estar correndo em relação ao trilho a 6 metros por segundo e o outro menino vai estar correndo 0. Ele não vai estar saindo do lugar. Então, resposta certa, letra A. Tem um próximo caso que é o mais frequente de todos, que é o caso onde os vetores são perpendiculares, ou seja, fazem um ângulo de 90 graus ali entre si. Né? Nesse caso, a gente pode exemplificar, por exemplo, com um barquinho que está tentando atravessar a margem, de uma margem de um rio para outra margem desse mesmo rio, né? E tenta atravessar com a velocidade ali, ó, que ela é vertical em relação à margem, né? Velocidade do vetor V1. Só que tem uma correnteza também que arrasta o barquinho para o lado. A correnteza representada pelo vetor V2 aqui. Então, repara, a gente tem vetores de velocidade que eles são perpendiculares entre si. Olha, o barquinho motor desenvolvendo uma velocidade para cima, a correnteza para o lado, né? São vetores perpendiculares. O vetor resultante, a gente sabe pela regra do paralelogramo, que vai ser esse vetor aqui na diagonal. É o vetor de velocidade resultante na qual esse barquinho está desenvolvendo. Ele vai acabar sendo arrastado e chegando lá na frente, na outra margem, né? Para isso, a gente vai usar muito o teorema de Pitágoras. Vamos ver por quê. Olha aqui. Suponha então esse exemplo do barquinho. Eu tenho um barquinho que está se movendo com a velocidade do motor dele, a velocidade que o motor imprime, para cima, né? Um vetor para cima, de módulo 3 metros por segundo. E aí eu tenho a correnteza ali, ó, arrastando o barco para a direita, né? Com uma velocidade ali, vai ser um vetor na horizontal para a direita, com um valor ali de 4 metros por segundo. E aí, quando eu traço as retas paralelas ali, ó, pega ao final do vetor A, traço uma reta paralela ao vetor B. Pega ao final do vetor B, traço uma reta paralela ao vetor A, uma reta vertical. Onde essas retas se encontram é a ponta do vetor resultante, né? Sei que esse aqui, vetor resultante, olha, está na diagonal, eu sei a direção e sentido dele, mas e o módulo? Qual que é o módulo? O tamanho desse vetor, o valor da velocidade resultante. Vamos lá entender como é que funciona esse cálculo. Olha, você lembra que eu falei, eu posso pegar esse vetor e mexer para onde eu quiser. Não afeta em nada ele. Eu só não posso mudar nem a direção, nem o sentido, nem o tamanho dele. Então, eu vou pegar ele e trazer aqui para cá. Ó. Trouxe. Beleza. Agora, repara, isso aqui vai me formar um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui 90 graus. Né? Então, olha, esse triângulo retângulo aqui tem hipotenusa R. A gente sabe os catetos. Olha, cateto A, cateto B. Então, se eu pegar esse triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nele. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E aí, quando eu substituo a continha lá, olha, um cateto, que é o A, vale 3. 3 ao quadrado. O outro, 4 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9. 4 ao quadrado vai dar 16. 9 mais 16, 25. R ao quadrado é 25. Então, esse quadrado ele vai para o outro lado da igualdade como raiz quadrada. Né? Então, o R, o módulo do vetor resultante, é igual a raiz quadrada de 25, que é 5 metros por segundo. Essa é a velocidade resultante ali da correnteza com o motor. É a velocidade na qual o barquinho está se movendo em relação à margem. Beleza, galera? Muito bem. Uma observação importante é que sempre, quando tem um triângulo de cateto 3 e outro 4, a hipotenusa vai valer 5. A gente chama esse triângulo de triângulo pitagórico. Beleza? Vamos fazer um exercício aqui para contextualizar isso aí. Olha, na figura a seguir estão desenhados dois vetores, x e y. O vetor x e o vetor y. Repare que eles estão no papel quadriculado. Cada lado do quadradinho aqui, ó, do quadriculado, vale 1 centímetro, tá? Esses vetores representam deslocamentos sucessivos de um corpo. O corpo se deslocou daqui para cá e depois daqui para cá. Tudo bem. Qual é o módulo, ou seja, o valor
o módulo do vetor igual a x mais y. O vetor x mais y, o vetor soma aqui, né? Como que eu acho o vetor soma? O vetor soma a gente pode usar a regra do polígono nesse caso, porque olha, tá montadinha a regra do polígono. O vetor y está ao final do vetor x, né? Ligando o início do x ao final do y, eu tenho o vetor resultante. Olha lá, o início do x ao final do y. Só que repara, esse vetor está na diagonal, não dá mais para contar quadradinho. Aquele negócio de contar quadradinho é bom quando o vetor está na vertical ou na horizontal. Aí é só contar os quadradinhos ao seu tamanho, ou seja, o módulo do vetor resultante. Quando está na diagonal, assim, não rola. Mas aí a gente pode lembrar do teorema de Pitágoras. A gente enxerga um triângulo aqui, retângulo, logo abaixo, olha, logo abaixo do vetor resultante, a gente enxerga ali um triângulo retângulo, de lado, catetos de lado 1, 2, 3, 4. Então, esse cateto aqui na horizontal tem 4 unidades, o cateto na vertical tem 1, 2, 3 unidades. Então, a hipotenusa, que é o meu triângulo, que é o meu vetor soma, que é o x mais y, ele vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. Ou seja, a hipotenusa vale 5 centímetros. Beleza? Muito bem. Fica esse exercício aqui de dever de casa, tá? E agora a gente vai fazer outro exercício.